Eu agradeço a presença de todos vocês na nossa sala virtual para a palestra sobre o aprender a aprender, ou como aprender a aprender. Antes de a gente iniciar, vamos fazer algumas verificações em relação ao como é que está o som. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês podem me escrever aqui para mim, por favor? Sim, ótimo. Sim, ouço bem. Bem, boa noite, Márcia, Ana Lúcia, Rocival, Guilherme, Franciele, Débora, Yosimara, Gilmar, Eduarda, Mário Braga, sejam todos muito bem-vindos, obrigados por estarem aqui hoje. Mário Braga está falando que o vídeo está ok, excelente, ainda bem que vocês também estão me vendo. Que a sala virtual tem grandes vantagens, eu poder estar acessando pessoas que podem estar no mundo inteiro. Aliás, nós temos até uma pessoa que está hoje aqui na sala, que eu sei que é de El Salvador. Então muito legal a gente estar usando essa tecnologia da internet para estar podendo conectar com pessoas do mundo inteiro. O problema dessa tecnologia é que eu não consigo ver vocês, infelizmente, mas vocês podendo me ver já ajuda para a gente ter um contato assim, o mais próximo possível. Já que vocês estão me ouvindo, deixa eu agora passar algumas informações mais práticas ou mais técnicas sobre o uso da sala. Vocês já encontraram aqui essa área no canto inferior esquerdo, onde vocês podem estar escrevendo para mim. Eu não vou estar abrindo os microfones de vocês, mas eu posso ver vocês escrevendo, ou seja, o que vocês escreveram. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida durante a palestra, vocês podem já fazer a pergunta para mim. Não fique segurando, já escreva. O que pode acontecer é que naquele momento, por alguma razão, eu não poder responder na hora. Mas no final da palestra vai ter um momento só para perguntas e respostas. Mas eu também pego perguntas ou respondo perguntas durante a palestra, se for possível para mim. Uma outra informação aí já de um caráter mais técnico, envolve a tecnologia, é que se alguém enfrentar algum tipo de problema, e geralmente alguns problemas que às vezes acontecem é ter algum problema com som. Isso tem vários motivos, um motivo é a própria conexão, não só, eu ofereço aqui 10 megas, né, então depende muito da conexão de quem está recebendo, mas se isso acontecer, por qualquer motivo, não estiver escutando, estiver tendo algum problema, a melhor solução é você sair da sala e entrar de novo. Esse ato, né, de voltar, de como se fosse dar um boot, né, como se fosse num computador, né, ele geralmente sana qualquer tipo de problema que você pode estar tendo para estar assistindo essa palestra. Bem, já que já foi passadas as informações, né, sobre a parte, vamos dizer, da logística desse evento, eu sei que vocês provavelmente já conhecem meu nome, mas vou estar aqui me apresentando novamente. O meu nome é o Aras Duarte, né, eu tenho uma formação em engenharia e administração de empresas. Eu sou o dono e o diretor dessa empresa chamada Omnis Mind. Já faço um trabalho muito voltado exatamente para aprendizado e estudos, né, que eu chamo do coaching de aprendizagem. E já são mais de 18 anos trabalhando com isso. Eu trabalhei por um tempo com engenharia, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa minha história. E todo nesse processo eu fui focando exatamente em como aprender. O que abriu a porta para mim para esse tipo de atividade foi exatamente um dos trabalhos que eu faço, que se chama Leitura 2.0 ou Fotoleitura. Foi daí que eu comecei a conhecer mais sobre aprendizado e tenho feito isso por mais de 18 anos. Então, como eu estava comentando, né, minha formação inicial é engenharia. Eu trabalhei como engenheiro por quase 10 anos e chegou um momento da minha vida que eu não estava mais satisfeito com a engenharia. O trabalho em si não estava mais me preenchendo, não estava mais motivado para estar trabalhando com assuntos mais técnicos. Aí teve um certo momento que eu deixei a empresa, aliás, a empresa me deixou, para ser mais exato, porque a empresa faliu, a empresa que eu estava,
E foi que realmente ficou mais claro para mim que eu não estava querendo mais nada da área técnica. Eu estava querendo algo diferente. Apesar de ter sido um início assim, bem difícil, foi esse tipo de situação que permitiu que eu conhecesse, no caso, a fotoleitura, né, o chamado leitura 2.0. Foi quando em 95 eu fui para os Estados Unidos, fiz curso, né, dessa área, né, do fotoleitura, achando que aquela ia ser uma ferramenta para me ajudar a aprender mais de qualquer área que eu tivesse maior interesse. E foi quando eu comecei a me aprofundar nessa área que eu fui percebendo que a minha área de interesse era exatamente o aprendizado. Foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre como nós aprendemos. Não só para eu poder aprender mais sobre o assunto, que é um assunto que sempre me fascinou, ou pelo menos eu percebi naquele momento o quanto ele me fascinava. Aprender mais também para poder ter uma visão maior, uma visão diferente do que apenas uma visão técnica, né? Formação em engenharia, uma certa forma de olhar. E eu tendo que lidar com pessoas, sendo necessário ter um olhar diferente. Então, nessa busca toda por aprender, para poder fazer melhor o meu trabalho, foi que eu consegui desenvolver, ou mesmo aprender mais maneiras de como lidar com a informação. E assim poder ter um resultado maior daquele estudo, ou daquele aprendizado, que seja. E isso que eu vou estar apresentando aqui para vocês nesse trabalho que se chama Aprender a Aprender, ou nessa palestra do Aprender a Aprender. Bem, nesse trabalho que eu fui desenvolvendo, que eu fui aprendendo sobre ele, né, que para mim também era uma novidade, exatamente pelo fato de... pessoal, vocês estão me ouvindo? A impressão aqui que algo ficou... Tá. Ah, ótimo, tá. Então foi só algo aqui comigo mesmo. Então, quando eu fui cada vez me aprofundando mais, eu fui entendendo o que eu queria fazer. E foi aí que eu cheguei nisso que eu estou passando hoje aqui para vocês, que a minha missão é estar ajudando pessoas a poderem estudar mais, ler mais, com mais foco, organização e estratégias eficazes de aprendizagem. Afinal, como a gente vive nesse mundo de excesso de informação, é necessário absorver cada vez mais informação. Absorver mais informação em menos tempo. Nós temos um fator tempo aqui que realmente é um fator limitante. E poder fazer isso com mais confiança em si mesmo, com maior confiança na sua própria capacidade. Pois eu parto do princípio que todos nós somos capazes de aprender qualquer coisa. E tendo um aprendizado de uma forma tranquila e de fácil acesso, no sentido de poder estar lembrando com facilidade. E essa minha missão, eu procuro preencher ou realizar essa missão fazendo 3 trabalhos. 3 trabalhos específicos, que eu chamo da trilogia do aprendizado. Um deles é o chamado Leitura 2.0, que a semana passada eu fiz até uma palestra sobre esse assunto, onde aqui eu foco exatamente o uso da leitura no aprendizado. Não é um trabalho de leitura, mas sim é como usar a leitura para poder aprender mais. Aí tem o Como Estudar Melhor e Aprender Mais, que é um curso que eu faço pela internet, onde o foco dele é desenvolver atitudes de um estudante nota 10, ou seja, passar para as pessoas como um estudante que tira notas ótimas, o que ele tem de diferente, né? Quais são as suas atitudes que trazem o resultado que ele precisa. E hoje, né, a palestra de hoje, que é o Aprender a Aprender. Que o foco desse trabalho do Aprender a Aprender é mostrar, primeiro, que nós temos
toda a capacidade de aprender qualquer coisa. E que apenas por certas ideias a gente acaba se limitando e não usando realmente todo o nosso potencial de aprendizado. Aliás, na minha opinião, uma das funções do nosso cérebro é o aprender. A pessoa que por qualquer motivo para de aprender, que ela para realmente no tempo, ela não desenvolve mais. E o ser humano está aqui para se desenvolver, ele está aqui para crescer. E o aprendizado é essa ferramenta. Então, no momento que você para, eu posso até dizer que a pessoa morre. Então, aqui, nessa palestra, eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar melhor a sua capacidade para aprender mais ou aprender qualquer tipo de coisa. Para estar falando melhor sobre esse assunto do aprendizado, é necessário vocês entenderem esse mundo que nós estamos vivendo hoje. É um mundo que a gente chama do mundo de excesso de informação, ou também o mundo do conhecimento. É um mundo onde a informação ela está de fácil acesso. Tem muita coisa sendo produzida, muita coisa sendo criada. Só para dar um exemplo, que é o caso do Facebook. O Facebook ele fez realmente uma grande revolução. Não só o Facebook, quer dizer, as redes sociais. Que revolução foi essa? Antes das redes sociais, nós éramos apenas consumidores de informação. E com as redes sociais, nós nos tornamos pessoas que criam informação. No momento que você faz um post no Twitter ou no Facebook, você está criando informação. Você começa a gerar informação. Então esse é o mundo que nós estamos vivendo. A informação é gerada a todo instante e ela está totalmente disponível. E esse mundo ele está pedindo atitudes diferentes. Não sei se vocês conhecem o Peter Drucker, né, que já faleceu, se não me engano, já faz uns 5 anos. Ele era considerado um dos gurus da administração das empresas. E ele tem essa frase que eu gosto muito, onde ele falava que hoje você precisa ter muito conhecimento. E muitas vezes ele tem que ser super focado. Assim, o centro de gravidade da educação superior já está mudando da educação dos jovens para a educação continuada de adultos. Isso aqui é muito importante. Educação continuada. Hoje as empresas estão investindo muito em treinamento. Já é muito comum você encontrar empresas que têm a chamada universidade corporativa. Ou seja, eles criaram uma área específica para estar desenvolvendo e ensinando ou desenvolvendo habilidades nos seus funcionários. Porque se sabe, não dá para parar. Nós temos que o nosso aprendizado ele tem que ser constante. Talvez uns 30 anos atrás não era necessário isso. Hoje, o fato de você ter feito uma faculdade ou ter um nível superior, eu posso até dizer que é quase que mera obrigação. Que hoje no mercado estão se exigindo pessoas com MBA, com mestrado, com doutorado, com muitos cursos de pós-graduação, com experiência no exterior, ou seja, as exigências mudaram e muito. E essas exigências são sempre apontando para a pessoa. Você tem que atuar de uma forma diferente. Você tem que ser mais eficaz e mais eficiente. Agora, apesar de nós estarmos nesse mundo que está com essas exigências, nesse contexto diferente, apesar de nós estarmos nesse mundo onde a informação é de fácil acesso, apesar desse lado que realmente traz grandes benefícios, existe o outro lado que traz as dificuldades. A maior dificuldade exatamente é como lidar com tudo isso que está aí. Como lidar de uma forma eficiente com tudo que está à minha disposição. E como a gente começa a receber muita informação, a gente não consegue ou não sabe
se aprofundar na informação. Então o que acontece? Que isso é uma das dificuldades. O aprendizado se torna superficial. Você começa a ter noção de várias coisas, mas realmente o saber não acontece, ou ele é muito limitado. Isso também traz, nesse excesso de informação, uma total sensação de incapacidade, de achar que é tanta coisa que eu não consigo. E quando a gente entra nesse, vamos dizer assim, nesse estado limitante, quando você começa a achar que você é incapaz, ou tem esse tipo de experiência interna, você começa a ser limitado nas suas ações. Então, o que é muito comum quando isso acontece? A pessoa achar que estudar é apenas ler. A única coisa que quando eu penso em estudo é ler. Ou seja, só ver uma ação, só ver um tipo de estratégia. E achar que o aprendizado é uma pura memorização de informação. Então tudo isso, você acaba entrando como num ciclo, vicioso do aprendizado. O que você gera não acaba agregando mais. Você acaba só decorando, você acaba só memorizando informação e não entendendo as informações. Bem, como lidar com isso? Primeiro, usando aqui a frase do Paulo Freire, um dos maiores educadores brasileiros, ele fala que conhecimento memorizado não é conhecimento construído. Então tem que ser entendido que o aprendizado é algo que é construído. Ele não é da noite para o dia. Ele é algo que vai acontecendo com o tempo. Ora, como é possível estar fazendo isso? Como é que é possível você ter experiências de aprendizado como dessas pessoas dessa imagem aqui? Que parecem pessoas que estão totalmente motivadas, que estão felizes, pessoas que eu diria que são confiantes, que confiam em si mesmas. Como é possível estar gerando esse tipo de experiência? Que aposto que todos vocês querem isso. Aposto que vocês estão aqui, imagino que nessa palestra, porque vocês estão querendo ter experiências mais ricas de aprendizado. Vocês sabem que está havendo essa exigência. Vocês percebem dificuldades e muito provavelmente não estão sabendo o que fazer. O que é necessário? Vou estar falando da base, depois vou estar me aprofundando sobre no que vem a ser o aprendizado dentro dessa minha experiência. É muito importante você assumir a responsabilidade sobre o seu aprendizado. Pensando assim em escola, porque quando a gente fala aprender, muitas vezes vem na cabeça escola, faculdade, universidade. Muitas vezes a experiência de aluno é colocar a responsabilidade do aprendizado nas costas do professor. Lógico, o professor, sem dúvida, ele tem uma responsabilidade. Na minha opinião, ele tem a responsabilidade de estar criando o ambiente apropriado para que aquelas pessoas possam aprender mais. Ele é o facilitador, esse é o meu ponto de vista. Ele facilita a experiência dos alunos. Agora, o aprendizado em si é responsabilidade do aluno. Se o professor não é bom, se o professor não está fazendo o papel dele, não é desculpa. Cabe a pessoas, cabe àquele estudante encontrar outras maneiras. Que outras maneiras? Focar nele mesmo. O que ele pode fazer de diferente para compensar aquilo que o professor não está fazendo. E assim ter o aprendizado que ele realmente merece ter. Mantendo, esse aqui é o segundo ponto, sempre focar em estar entendendo uma informação, não memorizando uma informação. O mundo hoje é muito rápido, aliás, não dá nem tempo de a gente memorizar as coisas mais, porque memorização exige tempo também.
Então é focar em como eu posso gerar uma experiência que vai gerar o entendimento que eu preciso. O segundo ponto é você se conhecer. Você sabe como é que você gosta de aprender? Aliás, você já se fizeram essa pergunta? Você sabe como você gosta de aprender? Você sabe, como dizer assim, qual seria o seu estilo de aprendizado? Você sabe o que mais te motiva? Essas aqui são perguntas muito importantes, que, como nós fomos esquecendo ou nos desconectando dessa forma natural de aprender, nós fomos esquecendo como nós fazemos isso. Né? O Ernesto está colocando aqui, né? Ele está falando, ensinando. Sim, ensinando é uma excelente maneira de estar aprendendo. Existem outras maneiras. Agora, qual que é a mais apropriada? Qual que te toca mais? Então vamos falar, né, do que vem a ser a aprendizagem, o aprendizado dentro do meu ponto de vista. Dentro dessa minha experiência, né, de tudo isso que eu fui passando, quando eu saí da engenharia e entrei nessa área de humanas, de estar ensinando para as pessoas. Primeiro, é muito importante a pessoa entender que o aprendizado é uma experiência. Ele é algo que... Experiência por quê? Porque ele envolve todos os seus sentidos, todo o seu ser. É algo que está ligado a imagens, a tato, a emoções, ao fazer. Tá? E quando você se coloca inteiro em qualquer tipo de situação, você está aprendendo. Até mesmo as coisas mais banais. Perceba, quando eu estou falando aqui de aprendizado, apesar de ter momentos de eu estar dando exemplos ligados à faculdade ou à escola, aprendizado não é escola. A escola é uma situação ou uma instituição que ajuda no aprendizado, deveria ajudar. Mas o aprendizado, na verdade, é algo que acontece a todo instante. Só para dar um exemplo, pelo menos algo que aconteceu comigo, isso já tem um bom tempo, foi quando eu tive a oportunidade de viajar para os Estados Unidos pela primeira vez. Isso já faz uns bons anos. E foi a primeira vez que eu vi uma torneira, e no banheiro, né, e tem aquelas torneiras automáticas. Foi a primeira vez. Então foi muito engraçado, porque quando eu entrei no banheiro, eu olhei lá e falei, cadê a torneira, né? Tudo bem, tem aqui a saída d'água, mas eu não sei como abrir isso. E ficava olhando aquilo lá, né, com aquela cara de bobo, né? E aí que eu olhei para o lado e vi alguém pondo a mão embaixo, né, e a água começou a sair. Eu falei, interessante, fiz isso, saiu. Tá? E fiquei todo contente, aprendi algo. Né? Agora eu sei usar banheiro em todos os lugares aqui nos Estados Unidos. Até que uma outra situação, né, tendo que usar um outro banheiro, fui fazer a mesma coisa e a água não saía. E fiquei olhando, mas o que está vendo aqui? Eu estou fazendo igualzinho os outros faziam lá no outro banheiro, porque não está dando certo. Foi quando eu, observando uma outra pessoa, eu percebi que ele apertava um botão que tinha no chão. Punha o pé em cima daquilo lá e apertava o botão e saía água. Eu falei, tá, tem outra coisa, tem uma outra forma. Tá. Perceba, são coisas, são um exemplo até que eu posso dizer banal, mas é um aprendizado que envolveu a minha percepção, que envolveu a minha curiosidade, que envolveu a minha atenção, ou seja, os meus sentidos, envolveu uma necessidade bem específica. Tá? Isso que eu estou chamando de uma experiência. Agora, se a aprendizagem é uma experiência, como é que acontece esse processo? Essa imagem que está aí, que é de uma espiral, né, que na verdade é a imagem de uma escada de um farol. Porque para mim esse espiral é exatamente como é o aprendizado, como é que é o processo do aprendizado. Não é que ele tem começo, meio e fim. Ele começa e tem um meio, depois ele começa de novo no outro nível, começa de novo. Porque o aprendizado, na minha opinião, não tem fim. Se você quiser, ele não para nunca.
Aliás, parar é, na verdade, eu acho que quando a pessoa morre, eu acho que é o único momento que a gente não aprende mais. Né? O Silas está falando aqui, aprendemos impulsionados por desejos e necessidades, sem dúvida. Tá? E agora, e quando você tem necessidade e não tem motivação? O Guilherme até colocou, a necessidade é a maior motivadora. É, até um certo ponto, se você gosta da informação. E se você não gosta e precisa? Né? Já vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar aqui do processo do aprendizado. Vou apresentar para vocês um modelo daquilo da maneira como eu vejo o aprendizado. É como se eu tivesse desmontado as várias etapas de um aprendizado. Eu vejo 5 etapas. Aliás, não posso, acho que a palavra etapa até é uma palavra errada, porque é algo que tudo que eu vou estar mostrando aqui está acontecendo praticamente ao mesmo tempo. Mas são elementos que têm que estar presentes para que o aprendizado realmente aconteça. Primeiro elemento é você estar nesse estado melhor, que é um estado que envolve motivação, envolve necessidade, envolve interesse, envolve determinação e várias coisas, ou seja, aquele que te move a aprender. Nesse estado, você tem que estimular o seu cérebro através de ações, né? Leitura, assistindo uma aula, assistindo uma palestra pela internet, né? Essas são as ações. Quando você está estimulando, o seu cérebro está organizando e processando aquelas informações. Mas o aprendizado não para aqui. Você precisa não só receber, mas você precisa também mostrar. Você precisa pôr em prática aquilo que foi recebido. Aí que vem a etapa que eu chamo de usar, utilizar a informação. E depois de utilizado, você verifica o resultado. Porque quando você está aprendendo, você tem que estar checando o quanto aquilo que está sendo aprendido é o quanto que você deseja. Só para dar um exemplo bem simples. Você estuda para uma prova, né, o estimular aqui é o estudar, ler, conversar, dar aula, coisa assim. Faz a prova com uma expectativa de tirar uma nota, vamos dizer assim, 9. Né, e você faz a prova, né, que é o usar, você utiliza, você põe em prática. Né, aí vem o resultado. Você tinha uma expectativa de 9. Aí veio o resultado. Aí veio 5. O que é o avaliar? Você verifica, bem, o que eu fiz? O que eu fiz que eu não consegui o que eu queria? O que eu posso fazer de diferente? Ou seja, esse para mim é o processo do aprendizado, que envolve um estado, você receber a informação, isso ser organizado e processado no seu cérebro, né? Você utilizar e avaliar o resultado que ele trouxe para você. Se estava dentro daquilo que você queria. Vamos detalhar um pouquinho mais cada um desses itens, né, para vocês terem informações mais úteis para vocês. Falando um pouquinho do estado melhor. Agora, aliás, não. Gostaria de ouvir de vocês, ou ler de vocês, melhor dizendo, como é esse estado melhor. Vocês com certeza já tiveram um estado onde vocês perceberam que era fácil aprender. O que tem nesse estado? Quais são as emoções que estão presentes quando você está aberto a aprender? Vocês podiam escrever aqui para mim, por favor, para eu poder saber? Ernesto, atitude positiva, de investigação, de expectativa, ótimo, muito legal, Ernesto. Mário está falando de plenitude, ótimo. Quem mais? Ernesto, novamente, postura condizente com aquilo que você está fazendo, né? Ou o que você quer. Interesse, a Vitória falou, alegria, né? Vanderlei, empolgação, curioso, Plauto, tá? Perceba, né? O Ernesto está me falando uma parte física também, lógico, a postura física, motivação, curiosidade. Ótimo, ótimo, excelente. Uhum. Querer conhecer coisas novas. Perceba, isso é o estado, vocês conhecem, né? Que envolve motivação, ter um certo relaxamento, ter um objetivo, ou seja, você tem um foco.
Você precisa ter consciência desse foco que você quer, ou seja, daquilo que você está querendo. De estar curioso, interessado. Você sabe muito bem, né? Como você sabe o que está nesse estado. Bem, então tem um estado, você no seu melhor, que vocês conhecem, têm muito bem essa referência. Aí tem o receber a informação. Estimular, né, usar os seus sentidos para poder estar estimulando mais o seu cérebro. Os nossos sentidos, né, visão, audição, gustação, olfato e tato, eles são processados em áreas diferentes do cérebro. Né? A visão é processada aqui atrás, que é o lobo occipital ou lobo visual. Os sons são processados nas laterais do cérebro, né? Os lobos temporais. Tá? E outras áreas, né? Que o cérebro é extremamente complexo. Tá? Então, quanto mais estímulos diferentes, você estimula áreas diferentes do seu cérebro. Quanto mais áreas do seu cérebro são estimuladas, mais os neurônios, né, do seu cérebro são estimulados. E isso acaba criando novas conexões neurais. E para poder fazer, né, esse estimular de uma forma mais, vamos dizer assim, mais eficiente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a teoria das inteligências múltiplas do Howard Gardner, que eu acho que é realmente uma visão muito bonita sobre inteligência. O Gardner, isso já tem uns 20 anos ou 30 anos, ele começou a fazer uma pesquisa sobre teste de inteligência. E a primeira pergunta que veio na cabeça dele foi, bem, para poder testar a inteligência, eu tenho que saber o que é inteligência. E ele começou a pensar, bem, o que é inteligência então? Ele foi pesquisar isso. E ele chegou à seguinte conclusão, né? Isso é uma visão, é uma teoria, mas eu acho que ela é muito útil. Ele falou o seguinte, inteligência é uma habilidade ou é uma capacidade que pode ser desenvolvida, pode ser aprendida, que pode ser influenciado de forma positiva ou negativa em função de cultura, em função de educação, e está relacionado a alguma área específica do cérebro. Ou seja, se a pessoa perde aquela parte do cérebro, ele consequentemente vai perder uma certa habilidade ou capacidade. Então, com isso na cabeça, ele concluiu que nós temos 8 inteligências. Inteligência verbal, a lógica, a visual, a musical, a interpessoal, intrapessoal, naturalista e a sinestésica. Vou falar rapidamente de cada uma delas. A chamada inteligência verbal linguística. O que representa isso? É a habilidade de usar palavras, tanto na escrita como na fala. De bons oradores têm uma ótima inteligência linguística. Escritores têm uma ótima inteligência linguística. A inteligência lógica matemática, que é a habilidade em estar lidando com números, não só números, mas com a lógica, com organização e hierarquia. A visual espacial é a inteligência de perceber o mundo em 3 dimensões. Isso é muito comum, por exemplo, no arquiteto, que ele é capaz, através de um desenho, numa folha de papel, ele consegue visualizar internamente aquela casa, aquele prédio, aquela obra que logo vai ser feita. Um outro exemplo de inteligência visual, que é uma das técnicas que pessoalmente eu gosto muito de anotação, que é mapa mental. Ele tem um componente visual muito forte. Ele estimula outras inteligências também, mas a parte do visual ele é muito forte. A inteligência musical, que é a habilidade de se expressar pela música, tanto com um instrumento musical, o mesmo canto, né? O canto eu sei que vai pegar também a verbal linguística, mas ele é bem musical. A interpessoal,
que é a habilidade de se relacionar com os outros. Muitos professores têm isso, né, de lidar com, de se comunicar, de estar junto das outras pessoas ou dos seus alunos. A intrapessoal, que é a habilidade de se conectar consigo mesmo. Pessoas que fazem meditação, então tem isso mais forte. Pessoas, conselheiros, muitos psicólogos, porque para poder estar ajudando um outro, a pessoa também tem que estar se conhecendo. A inteligência naturalista, que ela é bem interessante, porque ela está ligada a padrões. Por exemplo, é o caso de você encontrar um fazendeiro, e que é aquela pessoa que só de olhar como é que estão as nuvens, só de olhar como é que está o cheiro ou a umidade do ar, ele pode dizer que se vai chover, se vai fazer frio, coisa assim. Ele tem uma percepção de certos detalhes que muitas das pessoas que moram em cidades, principalmente, não percebem. Ou seja, perceber essa linguagem meio que invisível da natureza ou do ambiente em que ele está vivendo. E a inteligência corporal sinestésica, que é a habilidade de se expressar pelo corpo. Né? Jogadores, né? Atletas têm essa inteligência muito, muito forte. Agora, qual que é a ideia aqui? O que Howard Gardner fala? Né? Que toda vez que você for lidar com algum tipo de informação, procure utilizar 2 ou 3 dessas inteligências. Lide com a informação de formas diferentes. Vai estudar, tá bom, verbal linguística, está ligado à parte de leitura. Mas não só isso. Você pode criar uma música com aquelas informações que te interessam mais, as mais importantes. E fazer um mapa mental, né, que foi isso que eu mostrei antes aqui para vocês, das informações que estava estudando. Só com isso, com essas 3 atividades, você já usou 3 inteligências diferentes. Ou então dar aula, como foi falado aqui. Eu pessoalmente acho isso, pelo menos, algo que me ajuda muito a aprender. Tá? Então você lidar com a informação não só de uma maneira, mas de maneiras diferentes, para criar estímulos diferentes. E assim registrar e aprender mais. Bem, então eu falei de você estar num estado melhor. Nesse estado melhor, você ter flexibilidade de lidar com a informação de formas diferentes. E, novamente, né, tudo que eu estou falando aqui, apesar de colocando de uma forma até linear, não é linear, é praticamente tudo ao mesmo tempo. Eu só estou apontando áreas diferentes. Então, quando você está recebendo as informações, o seu cérebro está trabalhando, está organizando, está processando as informações. E como é que você percebe isso? É perceber como você está pensando. Quais são as perguntas que vêm na sua cabeça quando você está lidando com aquele tipo de estímulo? Que ideias aparecem na sua cabeça? Como é que você se sente quando você está lidando com aquele tipo de informação? Se sente entusiasmado, se sente desafiado, vontade de querer mais? Você está até influenciando no chamado estado também. Observe o que está acontecendo. Aqui eu estou falando mais no ponto de vista mental, emocional. Não estou falando aqui do ponto de vista neurológico, né, que podia estar comentando também. Mas vamos ficar só nesse ponto de vista que é mental, sensorial, emocional. Ernesto, pensar ao mesmo tempo do estímulo não bloqueia a parte da informação emitida? São momentos distintos, Ernesto, né? No momento que você está recebendo, pelo menos assim que eu estou entendendo a sua pergunta, que você está lendo, só para dar um exemplo, e tem um momento que você para e observa. Observa como você está pensando. Que é esse que é o processo. Na verdade, nas coisas nesse sentido não acontece ao mesmo tempo. A gente recebe, pensa sobre, né, depois recebe mais, pensa sobre. Isso é muito rápido, muitas vezes a gente não percebe, mas é assim que a gente funciona.
E muitas vezes quando a gente fica só no pensando e fica fazendo as coisas ao mesmo tempo, aí a gente percebe que não está dando certo. Tá? Mas são momentos distintos. Por que vamos tanto? Como evitar que isso ocorra? A gente voa muito, as pessoas perdem muito concentração, geralmente porque não sabem o que querem. Geralmente porque não tem objetivo. Ou o objetivo é grande demais. Por exemplo, pega um material e fala, eu quero aprender tudo. O aprender tudo não gera motivação, porque dá a noção de ser algo muito grande, então traz estresse e traz peso, então a gente se fecha. Então, muitas vezes é falta de foco de objetivo. O fato de estar cansada, como você está colocando aqui, Ernesto, também influencia. Eu sempre falo, até mais na frente eu vou dar algumas dicas sobre isso. Está cansado, descansa. Não force. Então, estado melhor, você recebe informação, essas informações são processadas, organizadas. Aí é o momento de você aplicar, pôr em prática. Ou seja, demonstrar esse conhecimento, usar esse conhecimento. A Rita está colocando, é bom estudar quando está com muita vontade. É bom, isso é verdade, Rita, né? Que você está no estado melhor. E tem momentos que você precisa estudar, não está com tanta vontade, e precisa arrumar um jeito de conseguir isso. Esse nosso mundo, né, ele está muito rápido, ele exige que a gente consiga mexer mais nas nossas emoções. Não evitar as emoções, estou falando poder perceber, puxa vida, não estou com vontade, tem algo aqui que eu preciso, tá? Eu tenho que verificar uma forma que eu possa ter um pouco mais de vontade para poder dar conta daquilo que eu estou precisando. Mas quando a gente está realmente querendo, né, a gente está no estado realmente ideal. Bem, então, no momento que você coloca em prática as informações, aí que o que vai ser importante é memória. Aliás, eu estou colocando aqui, vocês estão vendo que eu coloquei aqui, que memória é diferente de lembrança. Vocês sabem qual que é a diferença entre memória e lembrança? Você sabe dizer, ou para vocês não é diferente? O que para vocês é memória? O que para vocês é lembrança? Vocês podiam escrever aqui para mim? Ou não sabem? Não sei especificar, foi o que o Mário colocou. Ernesto, a lembrança me faz pensar em algo agradável, certo? Memória é algo útil, tá? Alex, lembrança é algo vivido. Mário está falando que memória seria um registro. Alguém mais? Né? Rita também está comentando que memória é aquilo que registro. Bem, se memória é isso, então o que é lembrança? Gilmar, memória é o conteúdo adquirido, lembrança é a recordação do que possui. Tá? É isso mesmo, Gilmar. Memória é o registro em si da informação. Lembrança é o processo de resgatar o registro. São duas coisas diferentes. Em que momento a memória é gerada? É o momento que é aquela parte inicial de estímulo. Quando você está lidando com as informações, né, estimulando o seu cérebro, isso faz com que você comece a criar memória, a criar registro no seu cérebro. E a lembrança, que é o processo de resgatar. A lembrança, gente, depende do estado emocional. Quantos de vocês aqui já foram fazer uma prova de uma matéria que sabia, de uma matéria que entendia, quem sabe foi uma matéria que até ensinou para os colegas, e na hora que foi fazer a prova deu branco? Alguém já passou por isso? Lucila, sim. Mário, nem me fale. Sim, Márcia. Rosival, acho que muitos já passou. Tá? Todos vocês conhecem essa experiência, infelizmente. Tá? Eu também já passei por isso. Tá? Agora, aí que vem a parte pior. Você tem isso, chegou na hora da prova,
deu aquele branco, tá? Não conseguiu responder o que precisava responder, saiu da prova, saiu da sala, começa a lembrar. Ou seja, a informação estava lá. Só no momento que você precisou, ela não veio. Veio quando você não precisava mais. Agora, o que aconteceu? Que no momento que você foi fazer a prova, estava na emoção, vamos dizer assim, errada. Ou seja, ou tenso, ou ansioso, ou preocupado, ou talvez com medo. Tá? Ou seja, o estado emocional atrapalha o resgate das informações. O estado melhor é, quanto mais relaxado, mais fácil é lembrar. Isso é devido ao fato do cérebro humano, ele tem uma das funções dele é a sobrevivência. Então, quando ele percebe certas situações que podem ser entendidas como perigo, e muitas vezes para nós, prova é um perigo, ele começa a funcionar num modo de sobrevivência. E o modo de sobrevivência é o seguinte: ou saio correndo, ou brigo, ou fico paralisado. Aí são situações que você não pensa. Então é algo natural isso. Então é necessário começar a como relaxar mais para poder lembrar mais das informações. Muitas pessoas não têm dificuldade em estudos. Muitas pessoas não têm dificuldade de aprender. Na minha opinião, muitas pessoas têm dificuldade de relaxar para poder lembrar com uma maior eficiência. César, para ficar relaxado não devo nem estudar e nem revisar no dia da prova? Olha, César, eu acho que isso é algo pessoal. O que eu fazia e faço, tudo bem, não estou mais estudando, mas o que eu percebo que para muitas pessoas com que eu já trabalhei funciona melhor, o estudo não deve ser feito de última hora, para começar. Você tem que estudar com o tempo. Você tem que se organizar para poder estudar as informações que você está precisando. Né? Se dar tempo para isso. Não tem jeito, não tem mágica. Quanto mais próximo da prova, focar mais apenas em revisões. Apenas revisões. No dia da prova, o meu conselho é: não faça nada. Relaxe. Se for possível, a prova é à tarde. De manhã, não estude. Relaxa. Tá? Vai andar. Exercício físico é uma coisa boa para relaxar. Que eu acho que Rita está perguntando aqui. Nos dê umas dicas para relaxar em uma próxima palestra. Então, uma dica para relaxar é exercício físico. Na palestra do Como Estudar Melhor eu falo mais disso. Mas o exercício físico é ótimo para relaxar. Você se muda a atividade, você sai da atividade mental para uma atividade física. Isso gera relaxamento. Guilherme, quando relaxo fico com sono e mais lerdo. Sempre tive melhores resultados no estudo com um pouco de estresse. Foi interessante você ter colocado isso, Guilherme. Bem interessante, né? Porque nós temos que entender que tem vários níveis desse relaxamento. Para mim, o relaxamento do estudo é o alerta relaxado, só para dar um nome. Ou seja, é algo que tem atenção, tem atenção. Tem uma tranquilidade e tem atenção. Por isso que chama de alerta relaxado. Se você relaxa demais, é o que está acontecendo com você. Você fica com sono. Então é necessário sim um pouco de estímulo, que você pode chamar um pouco de estresse. O ponto é a dose do estresse. Se ele é demais, também você vai para o lado contrário. Né? Você fica mais nervoso, que também atrapalha. Muito legal. Bem, então é o momento que você está colocando as informações, ou mostrando, usando, que começa a perceber que não é mais memória, sim você está no estado para facilitar a vida da informação, que é a lembrança. Depois que você começou a colocar, vamos dizer assim, que você começou a usar, você pode avaliar o quanto você aprendeu. Porque antes é só uma ideia. Antes é só uma referência mental que você tem sobre o chamado aprendizado. Mas no momento que você põe em prática, aí sim você percebe o quanto você aprendeu. Tirando o estado emocional, fica mais fácil perceber o quanto aprendeu.
Agora, se não aprendeu tudo o que precisava, aí que entra aquilo que eu estou chamando do avaliar o processo, avaliar o resultado, então você tem que pensar, o que eu posso fazer de diferente? Se eu estudei para tirar 9, mas a nota veio 5, o que aconteceu? O que aconteceu que eu não consegui a nota que eu queria? Porque eu estudei pouco, não estudei a matéria, eu estudei outra matéria e não aquela que o professor estava querendo? Ou achei que ele ia fazer, que ele tinha ensinado uma coisa e eu entendi outra? Tá? Avalia. E depois pensa, o que eu posso fazer de diferente? Então, no processo de aprendizado, né, que, como falei, não são etapas, mas são coisas que estão acontecendo praticamente ao mesmo tempo, ele envolve praticamente 5 pontos. O estar no estado melhor, que vai influenciar tudo, né, por isso que eu ponho essa elipse pegando tudo, né, estimular, avaliar e usar, que você tem que estar relaxado para receber, relaxado para usar e relaxado para ver o resultado e não ficar se criticando. Né, de receber as informações de formas mais ricas e diferentes possíveis e deixar o seu cérebro fazer o trabalho que ele sabe fazer muito bem e quando tiver a oportunidade de usar e pôr em prática e avaliar o que está acontecendo. Avaliar o seu resultado. Isso para mim, gente, é o processo do aprendizado. E quando você começa a entender isso ou olhar para essas várias etapas, você naturalmente começa a desenvolver estratégias específicas ou estratégias melhores. E sai daquela situação que muitos ainda ficam, que é achar que estudar é igual a ler. Ou que aprender é chato. E não é chato, aliás, é a coisa mais natural que existe. Então, a gente já está chegando aqui no final da palestra, já são 5 para as 9. E antes de estar abrindo aqui para as perguntas de vocês, eu vou dar algumas dicas, né, em relação a cada uma dessas etapas. Ou cada uma dessas fases. Em relação ao estado melhor. Uma coisa muito importante que muitas pessoas esquecem é o objetivo. É saber o que se quer. Mas o que o objetivo tem a ver com o estado melhor? Porque quando o teu objetivo é um objetivo atraente, você naturalmente entra naquele estado que vocês relataram no início para mim, que é um estado que traz motivação, que traz determinação, que traz movimento, que traz plenitude e outras palavras que vocês usaram. É o objetivo que é o disparador. Se você tem objetivos que são muito vagos, por exemplo, eu vou estudar tudo que está aqui. Isso é um objetivo muito vago. Ele gera pressão. Aliás, ele gera estresse, porque ele é grande. E como gera estresse, você sai do estado melhor. Aí não consegue ter rendimento que você gostaria de ter. Mário, detectei que para mim preciso trabalhar a questão dos objetivos. Obrigado. De nada, Mário. E arrumar uma forma de reduzir o seu estresse. Eu até comentei, né, de exercício físico, é uma das melhores. Dormir também é bom, óbvio, né? É bom dormir, tá? Mas faça outros tipos de atividades que possam estar compensando essa atividade mental. Aí a segunda fase, o estimular. Não pensa em lidar com uma informação sempre da mesma forma. Aliás, gente, vocês sabem. Olha, vocês têm essa experiência. Olhe para várias coisas que você já aprendeu na vida. As coisas que você realmente queria aprender e aprendeu. Essas coisas que você aprendeu com prazer, né, com vontade, você só usou uma estratégia para aprender? Essa aqui é uma pergunta para vocês. Vocês só usaram uma estratégia? Pense naquelas coisas que você sabe fazer muito bem, que exigiam um aprendizado, mesmo que simples, mesmo que seja andar de bicicleta, jogar xadrez, dirigir um carro, não importa a atividade. Tá? Mas vocês não fizeram só uma coisa. Vocês podem até ter repetido algumas coisas, né, como a Rita está colocando aqui. Ter repetição. Mas não tem só repetição.
tem outras coisas que foram feitas. De lidar, talvez, ser estudo, né? Vou colocar aqui acho que é a situação de muitos aqui. Ler, ótimo, é uma atividade. Anotar é outra. Fazer mapas mentais é outra. Conversar com colegas, trocar ideias é outra. Explicar para alguém já é um outro estímulo. Façam coisas diferentes, não fiquem só com um tipo de estratégia. Em relação ao terceiro ponto, processamento, que é dar descansos quando for estudar. Se fala em 50 minutos de estudo e 10 minutos de descanso. Por que isso? Aqui talvez eu vou falar algo que vai ser novidade para muitos de vocês. Que o aprendizado, ele acontece, quando eu estou falando isso do ponto de vista neurológico, ele acontece no momento de descanso. E não no momento que você está estudando. É no momento que no inglês se chama de downtime, ou seja, que você para, se resguarda, vai tomar uma água, ou talvez vai se distrair, talvez olhando um pouco de televisão, ou vai dar uma volta no bairro, no quarteirão. É nesse momento que o aprendizado começa a acontecer. Depois de você ter estudado, é o momento que você para. Então, quando vocês forem estudar, dê pequenos períodos de descanso. E como está colocado aqui, estuda por 50 minutos e para por 10. Sai da sala, sai do local de estudo, vai fazer uma outra coisa. Vai olhar a paisagem, tá? Muda, faça outra coisa. Débora está perguntando. E para pessoas que têm dificuldade em se concentrar? Eu paro 10 minutos para descansar, levo uns 20 para voltar e ficar concentrada de novo. Alguma sugestão? Aí, Débora, aí volta aquilo que foi falado no início, que é o objetivo. O que você quer conseguir daquele estudo? O que especificamente, né, ouça bem essa palavra, especificamente, você está querendo saber daquele material agora, naquele momento que você está estudando. Se faça perguntas. Aqui outra dica para vocês. Quando vocês pensarem em objetivo, pensem em perguntas. E vá responder essas perguntas. Porque pergunta é algo muito específico. Pergunta ligada à matéria. Se faça perguntas específicas e tenta achar a resposta. Não se perca com as outras informações, não. Porque se você começa a olhar muito as outras coisas, você vai perder o foco. Aí, perdendo o foco, você perde concentração. Aí vem desânimo, e fica mais difícil. Se você começa a achar uma coisa, entendi isso aqui, nossa, entendi essa outra coisa. Além de você estar captando informação e aprendendo, você está mexendo no seu estado. Por isso que eu falo, o objetivo é algo muito importante para a sua concentração. E nesse ponto, a atitude que eu estou colocando aqui, que é atitude positiva, e eu vou aproveitar o que você está me colocando, é sempre se está se falando que você é capaz. Observe os seus pensamentos. Observe quando vocês estão estudando algo. Com certeza, muitos dos pensamentos que vêm são pensamentos mais negativos, ou negativistas, que te colocam para baixo. Monitore, infelizmente nós, seres humanos, a gente pensa de uma forma muito negativa. Então, se observe, se começa a vir esse tipo de coisa, tente mudar, tente pensar de uma forma diferente. Não, eu sou capaz. Tudo bem, agora eu não estou conseguindo, mas eu vou conseguir depois. Isso aqui ainda está difícil, tá bom. Deixa eu conversar, pedir ajuda para alguém. Isso é uma outra atitude, pedir ajuda. Isso que eu chamo de atitude positiva. Rosival, digamos que tenho que aprender algo que preciso, mas tenho que passar por uma matéria que sempre foi ruim. Ou seja, algo que não trabalhei direito lá no começo. Como consigo mudar isso? Bem, Rosival, é uma situação que eu acho que é bem comum. Entenda que o aprender, como eu estava falando, é uma experiência. Se você não tem aquele nível de informação que você precisa, por qualquer motivo,
você precisa criar outras formas de lidar com a informação. Eu apresentei aqui para vocês as inteligências múltiplas como uma forma de se pensar em formas diferentes de lidar com qualquer tipo de informação. Então o meu conselho para você é, essa matéria, que sempre foi uma dificuldade sua, mude a forma de lidar com ela. Se você estuda lendo, tá? Comece a estudar dando aula. Comece a estudar para as outras pessoas. Comece a estudar explicando para outras pessoas. Você pode falar, mas eu não sei. Você pode se surpreender. Porque quando a gente muda o canal, outras coisas podem surgir. Tá? Experimente lidar com a informação de formas, não de uma outra forma, mas de formas diferentes. Tá? Outras dicas. Voltando aqui para estudo, né? Usar. O estudo traz muito dessa situação. A gente fica muito com as coisas muito na cabeça. Com a ideia, não, eu entendi, eu sei. Não, teste. Testar como? Se é estudo, quem sabe vai responder algum questionário que tenha talvez no livro, ou provas antigas. Ou então pede para alguém te perguntar algo, tá? Ou seja, isso precisa ser testado. Isso que não é esperar chegar à prova, né? Voltando a falar nesse tipo de situação que é do estudo, tá? Não é esperar chegar à prova para ver, né? Você tem que testar. Por isso, os simulados que muitos cursinhos fazem, pessoas que estão se preparando para concurso público têm simulados, é uma forma de testar, de usar. E junto com isso, avalie o resultado. Que isso, gente, é uma coisa que poucas pessoas fazem, poucos estudantes fazem, que é avaliar o resultado do estudo. É muito mais fácil, e eu já passei por isso, de criticar, o professor que não foi legal fazer aquele tipo de prova, o professor que não explicou direito, é o outro. Não, não é o outro. Tudo bem, tem um outro também. E tem você. A sua parte qual é? Eu fiz algo que não deu o resultado que eu precisava. Ou o resultado que eu achava que seria necessário para mim. Então, o que eu tenho que fazer de diferente? O que eu vou fazer no futuro? Sabe, tudo bem. Aconteceu, não consegui o que eu queria, tá bom, isso aqui já foi. E para frente, o que eu vou fazer de diferente? Sei lá, vou tirar dúvidas com o professor, eu vou estudar de uma forma diferente. Quando for estudar, vou estudar em grupo e não mais sozinho. Experimenta, você tem que perceber outras formas. Vou fazer mais perguntas, coisas que eu não fazia. O que você pode fazer de diferente? Não continue fazendo a mesma coisa. Se você continuar estudando sempre do mesmo jeito, vai ter sempre o mesmo resultado. Bem, gente, né, a gente já está quase finalizando essa parte, né, que eu estava querendo passar para vocês sobre o aprender a aprender, ou como aprender a aprender. E eu vou falar um pouquinho agora do curso que eu vou dar sobre esse assunto, que vai ser aqui em São Paulo. Esse curso, eu faço poucas vezes esse curso, tenho dado poucas vezes e só tenho dado oportunidade para fazer ele aqui em São Paulo. Que vai ser, não nesse final de semana, no outro. É um curso que, bem tranquilo, das 9 às 18. Esse aqui é o valor, 800, mas ele tem um desconto para pagamento à vista, parcela em 2, 3 ou 4 vezes. Também trabalho com cartão de crédito. Se alguma pessoa tem alguma dificuldade também com esse tipo de valor, ou mesmo do parcelamento, também trabalho com PagSeguro, que permite até parcelamento em até 12 vezes. Né? Com um pequeno acréscimo, mas permite até parcelar em 12 vezes. Então, são situações para facilitar para as pessoas. E o que vai ser ensinado? Tudo isso que eu falei para vocês, eu vou estar trabalhando a fundo com as pessoas. Esse curso Aprender a Aprender,
ele é um curso que envolve estratégias, que eu vou ensinar como estudar usando cada uma das 8 estratégias, das 8 inteligências. Mas ele é um curso muito de descoberta. Ele é um curso muito de você aprender, ou melhor, reconhecer o que te motiva, de você reconhecer ou descobrir como desenvolver objetivos mais empoderadores, de começar a alinhar, porque quando eu falo alinhar memória e lembrança, é que a gente recebe a informação pelos sentidos, mas a maneira como a gente lembra também está ligada à imagem, a som, a sensações, ou seja, como alinhar o estímulo com, né, aquilo que você lembra. E uma outra coisa muito importante que eu estou falando que é o trabalho mais interno que esse curso faz, que é como transformar aquelas críticas que nós temos, né, porque a gente se critica muito. E, gente, crítica ele tem um lado positivo, né, que ele às vezes é um motivador. O problema é quando ele deixa de ser motivador e começa a segurar. E como voltar a ter uma crítica que é mais motivadora do que seguradora, vamos pôr dessa forma. Tá? Então é um curso que eu trabalho com as pessoas, não só técnicas, mas o lado interno do aprendizado. Se vocês depois quiserem saber mais, né, vocês têm aí o meu contato, tem o site, que muitos de vocês já entraram, aliás, vocês se inscreveram na palestra exatamente através do site, lá tem mais informações, mas se quiser pode ligar diretamente para mim ou me mandar um e-mail. Agora eu quero aproveitar esse final para estar respondendo outras perguntas. No que eu posso estar ajudando vocês? Vocês têm mais alguma pergunta? Rita, quando teremos uma palestra de PNL? Não sei ainda. Apesar de eu ter formação em PNL, eu não costumo ensinar PNL. Eu uso PNL como uma ferramenta para estar ensinando. É uma ferramenta para os meus cursos. Esse curso, o Aprender a Aprender, tem muito de PNL. Mas tem uma pessoa, que é o Alan, com quem eu tenho uma parceria, que ele não mora no Brasil, ele mora em Barcelona, mas quando ele vem para o Brasil eu organizo os cursos dele. E vou ver se quando ele vier uma próxima vez eu consigo estar montando uma palestra para ele estar falando melhor sobre a programação neurolinguística e estar explicando para vocês o que vem a ser. Tá? Mas aí não seria eu estaria convidando o Alan para estar fazendo isso. Rosival, obrigado pela palavra, eu gostei da palestra, obrigado também, Rosival, pela presença. Lucília, como você formará uma turma de formação em coaching de aprendizagem? Eu não tenho... o coaching de aprendizagem, Lucília, é um trabalho individual. Né? Não é um trabalho... O que eu faço é um trabalho 1 a 1, onde eu vou usando não só técnicas no sentido de ensinar alguma estratégia de aprendizado, mas principalmente de estar desenvolvendo a atitude de aprendizado. Então não é um curso. O coaching de aprendizado não é um curso, mas sim é um trabalho individual. Vamos dizer assim, é uma consultoria. Mas ele é focado no desenvolvimento da habilidade de aprendizado ou de alguma dificuldade específica dentro do estudo do aprendizado. Mário, agradeço a brilhante palestra, gostaria também de fazer o curso. Né? Novamente, obrigado, Mário. E coaching de aprendizagem não é um curso, é um trabalho individual. Se vocês quiserem saber mais, depois pode ligar para mim que eu explico melhor como se desenvolve esse trabalho. Ele está ligado a uma dificuldade que a pessoa tem em relação a esse assunto, estudo-aprendizado. Então, é um trabalho focado exatamente em como sanar isso. Mário, o curso de Aprender a Aprender. Ah, sim, você está perguntando o curso de Aprender a Aprender. Tá, obrigado, Mário. Então, o curso, como falei, vai ser daqui a 10 dias. E eu peço para você dar uma olhada lá no site, se quiser, para fazer a inscrição. É bem fácil. É só entrar lá na página
o site e tem a explicação do curso, e depois faz a inscrição, e depois eu mando outras informações sobre a parte do pagamento. Rosival, também terá no estado do Paraná? No momento, Rosival, esse curso eu só estou fazendo em São Paulo. É um curso que eu tenho dado poucas vezes e só tem surgido para São Paulo. Mas imagino que deve ter pessoas aqui de outros estados, né, como você está colocando do estado do Paraná. Eu posso ir levar esse curso, aliás, qualquer um dos meus cursos eu levo para outras cidades. O que eu preciso, né? Tem alguns lugares, eu tenho alguém que organiza para mim, por exemplo, no Rio de Janeiro, que eu vou dar um curso lá do Fotoleitura, Leitura 2.0, e eu tenho uma pessoa que organiza para mim. Mas tem outras cidades que eu não tenho. Então, como é que é essa dinâmica? Se existem interessados, eu preciso de pelo menos 8 pessoas. Se há interessados numa determinada cidade, a gente conversa e organiza um curso. A gente acerta uma data, né? Pode até ter valores diferenciados, porque depende do local os custos são mais baixos, tá? Então dá para até negociar isso também. Eu posso levar qualquer um dos meus cursos para qualquer cidade. Eu só preciso no mínimo de 8 pessoas. Rita, perguntando sobre se não tem nesse formato à distância. Não, Rita. Fotoleitura e nem o aprender eu faço à distância ainda. Por que eu não faço à distância? Porque são cursos que eles têm muitas dinâmicas e eu tenho que estar próximo dos alunos, né, para estar acompanhando bem essas dinâmicas. Eu tenho um curso sim que é à distância, que é como estudar melhor, que vai ser o assunto da palestra da semana que vem. Porque é um tipo de informação que permite que eu faça nesse formato. Para os outros cursos eu ainda não consegui uma maneira de formatar de um jeito que pudesse ser à distância e fosse tão eficiente quanto. Não vou fazer algo que não seja de boa qualidade, quero algo que realmente dê resultados. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver se eu não pulei nada. O Mário está falando do fotoleitura e como estudar melhor. Fotoleitura ou leitura 2.0. O como estudar melhor eu vou dar a palestra semana que vem. E o curso vai ser no dia 3, que é pela internet. Como estudar melhor é pela internet. Guilherme, obrigado pela palestra. Preciso sair agora. Obrigado também. Lucila, que parece brilhante. Muito obrigado. Rita, Salvador? Sim, eu gostaria muito de ir para Salvador. Se você me ajudar, vamos conversar. Né? Se você tiver algumas pessoas que pudessem me ajudar para estar fazendo o curso, montaria o curso com muita alegria em Salvador. Franciele, o mapa mental que comentou durante a palestra seria associar imagens ao aprendizado? O mapa mental, Franciele, é você anotar as informações daquilo que você está estudando, daquilo que você está recebendo, de uma forma diferente do linear. Ou seja, ficar escrevendo palavra por palavra. É você representar aquelas informações com poucas palavras, usando desenhos, símbolos e cores. Então, são coisas que ele gera muito mais estímulos no cérebro. E assim é muito mais fácil lembrar e é muito mais fácil reter a informação. Isabel, uma boa noite também para você. Mário Braga, nós já estamos no mailing list dos outros cursos também. Sim, vocês estão. Todos que fizerem inscrição pelo site estão no meu mailing agora. Bem, gente, se vocês não têm mais nenhuma outra pergunta, já são quase 9h15, eu agradeço muito a presença de vocês, eu gostei muito da interação de todos vocês aqui durante essa palestra. Essa palestra foi gravada, amanhã eu vou estar editando essa gravação e depois vou estar disponibilizando o vídeo para vocês através de um link. Amanhã à tarde, no mais tardar no outro dia, eu vou estar enviando isso para vocês. Ou seja, vocês vão poder assistir novamente, ou assistir algum outro trecho da palestra, ou mesmo passar para alguma outra pessoa, que vai ficar, né, para quem quiser assistir. E também vou estar disponibilizando para vocês os slides da palestra, que vai ser um outro link. Mas isso vocês vão estar recebendo num e-mail que eu vou estar mandando amanhã à tarde. Bem, pessoal, eu novamente agradeço muito.
Espero que vocês tenham uma excelente noite, uma ótima semana e que vocês possam aprender cada vez mais. Muito obrigado e boa noite.